E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um Nascido ESC, aquele nosso bate-papo onde nós tiramos nossas dúvidas a respeito da palavra de Deus. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá seu joinha, por favor, porque aí você vai ser notificado dos vídeos novos do canal. Hoje nós vamos trazer mais uma questão. Nós vamos responder a uma passagem usada pela Igreja Católica Romana para tentar validar uma de suas crenças. Lembrando que a nossa ideia com esse programa não é chocar com você, meu irmão católico, seja inscrito aqui no nosso canal. Nossa ideia não é essa, mas nós temos que ensinar aquilo onde nós cremos. Então, nosso objetivo não é afrontá-los. Nosso objetivo é pregar aquilo que nós cremos, sendo que nós temos a Bíblia como principal, como total e única palavra de Deus, tá bem? Então, nossa intenção não é chocar, mas apenas ensinar a nós, como sendo protestantes e reformados, o que nós julgamos pela interpretação da Bíblia como verdade. Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar do que? Confissão dos pecados. Isso mesmo. Vamos tratar da confissão dos pecados. Lucas 7,48 diz: Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Em Lucas 7,48, o catolicismo romano ensina o quê? Usa esse versículo para justificar confissão dos pecados a um sacerdote. O catolicismo romano ensina o seguinte: a penitência, chamada também de confissão, é um sacramento, ou seja, está no patamar do batismo e da ceia, tá bom? Mesmo Jesus só nos orientando o quê? Batismo e nos orientando apenas o batismo e a ceia. A Igreja Católica tem isso como um sacramento. A questão desses sacramentos, você vai aprender onde? Você vai aprender nas institutas da religião cristã. Na realidade, a gente vai ensinar para vocês, para os nossos alunos do curso de teologia, a gente vai pegar as institutas e a gente de Calvino e nós vamos estudar mais a fundo a questão dos sacramentos. Quais são os sacramentos válidos para hoje e quais não são, tá bom? Então isso é uma dica aí para os nossos alunos do curso de teologia. Fica de olho que logo, logo vocês vão ter essa aula. A gente vai fazer uma mega aula ao vivo tratando desse assunto. Mas agora nós vamos responder a essa questão, tá? Então a penitência, chamada também de confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Então, para ter o pecado perdoado, você tem que ir lá e se confessar, a penitência. Depois de feito o sinal da cruz, o católico deve dizer: eu me confesso ao Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem Maria, a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. As obras de penitência podem reduzir-se de 3 espécies: a oração, o jejum e a esmola. A penitência. Então a pessoa se confessa e aí o padre geralmente dá penitência. O que ela vai fazer para ter esse pecado perdoado? Você está percebendo que é um caminho diferente do que a gente vê que a Bíblia ensina. Que os nossos pecados estão perdoados onde? Em Cristo. Os que morrem depois de ter recebido a absolvição vão logo para o céu ou vão para o purgatório para ali satisfazerem a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. As almas podem ser aliviadas no purgatório com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Santo sacrifício da missa, onde a pessoa vai pagar para fazer a missa em seu nome. Então, isso é o que o catolicismo alega. E se você perguntar, eles usam até mesmo esse versículo. Então, a gente tem que entender que não há um só caso bíblico de alguém que tenha confessado seus pecados aos homens ou mesmo aos apóstolos. Já começa por aí. 1 João 1, de 7 a 9, diz assim, ó: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aí, pastor, como é que fica essa passagem? Está falando que se nós confessarmos os nossos pecados, em 1 João 1, 7 e 9, João ensinou que devemos confessar nossos pecados
a Cristo, porque somente ele é suficiente para perdoar. Se Pedro estivesse investido do poder para perdoar pecado, por que não pediu a Simão que se ajoelhasse em confissão para o resgate do seu pecado? Para confessar e ser purificado no seu pecado. Antes, o que Pedro fez? Pedro exortou a Simão que recorresse a quem tinha tal poder de perdoar os pecados. Atos 8, 22. Arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. O apóstolo falou, não, arrepende-te, roga ao Senhor. Não vai lá e ajoelha para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o obreiro, ou, como muitas igrejas fazem, o cara tem que subir lá no púlpito e confessar para a comunidade o pecado que ele cometeu. E aí vocês sabem o salseiro que vira. E isso eu estou falando na igreja protestante. Não estou nem falando na questão católica que você tem que ir para o padre, ajoelhar e fazer um verdadeiro ritual como se fosse um sacramento. Jesus disse à mulher pecadora, perdoados são os teus pecados, em Lucas 7,48. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Não ouviu nenhuma confissão dessa mulher. Ensinou a oração do Pai Nosso ao dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Na celebração da ceia, o apóstolo Paulo recomendou que cada um de nós fizesse exame introspectivo. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O homem não pode satisfazer a justiça de Deus, mas Cristo já satisfez a justiça de Deus com sua obra na cruz. Ele pagou o meu e o seu pecado. Nós podemos confessar os nossos pecados a Cristo, pois ele morreu na cruz por nós. Não precisamos de intermediários. Não é essa a situação, tá? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16, né? Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pelo quê? O justo viverá pela fé. Amém? Então, pessoal, o que acontece? Não existe sacramento da confissão. Os nossos pecados, nós temos que confessar a quem? Nós temos que confessar os nossos pecados ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Cristo nós temos que confessar os nossos pecados. E a mais ninguém. Pois Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o grandioso da nossa vida. Amém? Então esse é o ponto. Então a confissão dos pecados, o sacramento da penitência não serve para nós hoje. Então entenda o quê? Se confessar homens, nós podemos até pedir orientação ao nosso pastor a respeito do pecado que cometemos. Nós podemos até confessar para a pessoa que nós causamos algum dano com o nosso pecado. Mas isso tem a ver com perdão, isso tem a ver com uma série de outras coisas. Para ficarmos bem, para nos consertarmos e para termos orientação. O lance do pastor falar para você sentar no banco da igreja, rezar 10 Pai Nosso, 20 não sei o quê, isso não leva ninguém a lugar nenhum. As orações é para nos colocar como servos de Deus. Não é uma moeda de troca, não é uma vã repetição onde nós estamos fazendo alguma coisa. Jejum é a mesma coisa. Esmolas a quem precisa, também não é nada que nós estamos fazendo de grandioso. É uma obrigação que nós temos, usar a nossa prosperidade para abençoar a vida dos outros. E as indulgências, que é pagar a igreja para ter absolvição dos pecados, isso não existe. A mesma coisa pagar para a realização de missa. Isso também não vai
perdoar os nossos pecados. No momento em que você faz algo visando ter o perdão dos seus pecados, você inutiliza o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo não morreu para dar poder para padre nenhum te absolver de pecado. Deus não morreu na cruz para que você pagasse para se fazer uma missa no seu nome. Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados. E é com ele que nós temos que ver. Amém? Então esse foi o Nascido ESC dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Mais uma vez, a nossa ideia não é chocar, entrarmos em choque com os nossos irmãos católicos, mas ensinar de acordo com a Bíblia Sagrada. Nós temos a ver com a Bíblia, não com tradição nenhuma, magistério nenhum. Isso pra gente não importa. O que importa pra gente é a Bíblia, que é a regra de fé e prática. Tá bom, pessoal? Aqui na descrição você encontra um link onde vai abrir uma página com link para todas as nossas redes sociais. Link para você baixar os nossos e-books gratuitos, são 3 e-books gratuitos, e também tem o link para os nossos cursos, que é o curso Bacharel Livre em Teologia e o nosso curso Devocional Diário, que é muito legal aí para te ajudar a tua caminhada com Deus. Amém? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.